Vida Longa CBN. Doutor Gilmar, bom dia. Bom dia, Bom, tudo bem? tudo jóia. Como foi de Natal? O Natal foi excelente. Natal é sempre bom, né? Reunião de família, é uma delícia, eu amo. Bom, aí vem a pergunta, como é que nutrólogo passa o Natal e o Ano Novo que está vindo? Nutrólogo come o quê em festa? O nutrólogo come de tudo. Natal não é dia de economizar. Às vezes é o único dia que a gente encontra a família toda, a gente tem que comemorar. No dia 26, a gente volta para nossa realidade. Porque muita gente tem dúvida, acho que muita gente pergunta isso, né? Poxa, nutrólogo vive ali naquela regrinha porque ele tem que dar exemplo, mas tem que relaxar também, né, doutor? Sim, existe sempre um momento de relaxamento. A gente brinca que, obviamente, a gente pensa no damage control, né? É o controle de danos. A gente tenta sempre fazer escolhas inteligentes, mas sem deixar de comer aquele biscoitinho que a avó faz em todo Natal, sem deixar de comer aquele prato que a mãe preparou com tanto carinho, né? Uhum. Para que a gente consiga aproveitar todos os bons momentos da vida. O problema é o exagero, né? O problema é o exagero, exatamente. Uhum. Agora, é, normalmente Natal tem algumas famílias, Ano Novo isso acontece demais do pessoal acordar no dia seguinte com a cabeça do tamanho do planeta Terra, porque bebeu demais e aí tá de ressaca, não consegue olhar para a luz e ainda está passando mal, aí não consegue comer mais nada no dia seguinte, enfim. Quero contar com a sua ajuda, Gilmar, para você explicar para a gente o que acontece no organismo das pessoas que exageram na bebida, seja ela qual for, seja destilado, fermentado. Vamos tentar explicar para o nosso ouvinte, já que o Réveillon está chegando, o que ele pode fazer para não exagerar, o que acontece, o que vai acontecer se ele exagerar na dose? Então, vamos lá. A primeira dica é não exagerar, né? Uhum. Porque se exagerar, a ressaca ela vai acontecer. O álcool ele tem várias reações que ele formula no corpo da gente. Uma delas é uma irritação das meninges, o que gera uma dor de cabeça no dia depois que você ingere uma alta quantidade de álcool. A O famosa álcool ressaca. é a famosa dor de cabeça da ressaca, né? A ressaca, Uhum. ela na verdade é um conjunto de coisas. Eu brinco que a ressaca é uma síndrome. Ela tem um conjunto de sinais e de sintomas, né? Uhum. Um deles é a náusea, porque o álcool ele aumenta a produção do suco gástrico, então a gente fica com essa sensação de náusea também, né? O álcool, ele dá essa dor de cabeça, que eu já falei, ele aumenta a quantidade de vezes que você vai ao banheiro, né, para poder urinar, porque ele inibe o ADH, que é um hormônio que é antidiurético. Então, a gente acaba indo ao banheiro várias vezes urinar. Esse excesso de urina ajuda nessa desidratação das meninges, né, que são as membranas que recobrem o cérebro, que intensifica essa dor de cabeça. Então, o exagero no álcool, ele causa todos esses sintomas. O que não acontece quando você toma uma quantidade irrisória, né? Apenas ali para participar da reunião, apenas para degustar uma bebida que às vezes é bem interessante. E é claro que vale a pena ressaltar que o nosso organismo é algo extremamente inteligente. Então ele vai aprendendo a conviver com coisas nocivas que a gente coloca dentro dele. Pessoas que bebem mais álcool há mais tempo tendem a ter menos efeitos colaterais do que pessoas que bebem menos. Então, se é a primeira vez que você está ingerindo álcool, se você ingere uma quantidade muito pequena e de repente exagera, o seu organismo ele não consegue atuar nos feedbacks necessários para que você regule os efeitos colaterais que você vai ter no dia seguinte. Então, você vai ter muito mais ressaca. Uhum. Tem pessoas que não bebem, mas lá no Réveillon toma meia taça de um espumante. E aí já fica reclamando que está com dor de cabeça. Uma dose tão pequena também pode fazer mal, doutor?
Exatamente. Na verdade, não existem doses seguras para o álcool, tá? Uhum. Obviamente, a gente não exagera no que diz respeito a isso, né? Não diz, se você ingerir qualquer quantidade de álcool, tudo de ruim vai acontecer. Mas, efetivamente, se a gente for seguir o livro, qualquer dose de álcool, ela pode deflagrar, por exemplo, uma pancreatite. É óbvio que quanto mais se ingere, mais riscos de doenças graves assim a gente tem, tá? O acúmulo do álcool ao longo da vida, inclusive, é muito mais nocivo do que uma dose pequena. Entretanto, existem pessoas que, como eu disse anteriormente, que bebem muito pouco e têm um organismo muito menos treinado para essa quantidade de álcool e acabam tendo todos esses efeitos deletérios mesmo com doses pequenas. Uhum. Agora, doutor, o senhor falou sobre o suco gástrico que aumenta a ingestão, o rim que acaba trabalhando mais porque dá vontade de fazer mais xixi, aí dá desidratação e a meninge inflama e chega a dor de cabeça. E tudo isso, esses efeitos acontecem depois que passa pelo fígado, porque é o fígado que é, é, é o fígado que metaboliza o álcool, não é? Como é que funciona Sim. isso? Vamos entender aqui. O fígado, ele é o grande metabolizador do nosso corpo, né? Uhum. Ele tira tudo que é ruim e elimina. Entretanto, quando a gente tem um excesso de álcool no organismo, principalmente esse excesso crônico, a gente tende a levar lesão desse fígado. Né? É por isso que muitas vezes a gente pode chegar ao pior cenário, que é o grau da cirrose hepática, que é uma doença extremamente grave, que pode levar ao óbito ou a necessidade de um transplante. É, Entretanto, esses outros efeitos que eu falei, eles vão acontecendo ao mesmo tempo. Né? O nosso Hum. corpo ele é uma unidade formada de várias outras unidades. Né? A gente tem rim, a gente tem fígado, a gente tem estômago, a gente tem cérebro, a gente tem tudo isso funcionando para que o nosso corpo esteja no que a gente chama de homeostase, funcionando bem. Né? E o álcool ele vai agindo em cada monômero desse, né, de forma individual, tá certo? Inclusive no fígado de forma individual, e essas lesões que vão acontecendo a curto ou longo prazo, elas podem ser individuais, né? Eu tenho aqui por excesso de álcool ou uma lesão de fígado, eu tenho por excesso de álcool muitas outras doenças, né, como lesão do pâncreas. A gente pode ter essas lesões acontecendo em separado ou concomitantemente. Uma coisa não interfere necessariamente na outra, mas uma coisa sim vai levar como consequência a lesão da outra. Uhum. Quando você bebe, vamos fazer o caminho aqui, né? Você bebe, passa pelo esôfago, chega no estômago. O Isso. que acontece depois? Porque a gente sabe que é Então, o fígado depois. que metaboliza, a gente sabe que tem o aparelho urinário que envolve o rim também, que precisa fazer eliminar essas toxinas também. E aí tem gente que fala, forra o estômago que você não vai ter ressaca. Qual é o caminho e qual é a diferença que faz? Então Ter vamos lá. comida ou não? Vamos entender, inclusive nessas falas dos antigos, que em muito tem razão. Né? Você toma o álcool, né? Esse álcool passa boca, esôfago, estômago. No estômago ele vai para o intestino, onde ele vai ser absorvido, e aí você vai ter um efeito de primeira passagem desse álcool pelo fígado, onde ele vai ser metabolizado, tá certo? Esse Uhum. álcool ele vai ser metabolizado e depois ele tem que ser excretado e ele vai ser excretado pela urina. O que acontece é que o estômago, ele é por onde o álcool está passando primeiro. Uhum. Então, se você coloca alguma coisa no seu estômago que você diminui o esvaziamento desse estômago, diminui o esvaziamento gástrico, o álcool ele tende a sair do estômago de uma forma mais branda. Então, por exemplo, os antigos sempre falavam, toma uma colher de sopa de azeite antes de começar a beber. Porque o azeite é óleo e o óleo reduz o esvaziamento gástrico.
Quando você reduz o esvaziamento gástrico, o álcool vai sair com mais lentidão. Então, a chance de você ter uma alcoolemia maior, mais álcool no sangue com mais rapidez, é menor, porque você tem esse estômago mandando com mais lentidão o álcool para frente, entendeu? Uhum. Então, existe uma certa razão nessa necessidade de comer antes de beber, para que você não libere com tanta facilidade o álcool para a sua corrente sanguínea. Uhum. Bom, e tem muita gente também que fala que em vez de comer, fazer uma refeição ou tomar uma colher de azeite, ir para o salgado, tem gente que fala para comer doce antes de beber. Uhum. O que que o açúcar tem a ver? É verdade, é mito, é mentira? Na verdade, as pessoas têm costumam muito usar o açúcar, e é o clássico do tomar uma glicose quando exagera na quantidade de álcool, porque a gente tem o nosso cérebro que usa o açúcar como principal substrato para o metabolismo dele, né? Então, quando você tem o excesso de álcool que causa lá a libação alcoólica, a tonteira e todos aqueles efeitos que a gente tem no cérebro, né, de embriaguez, e você entra com um competidor, né, você coloca a glicose, o açúcar, você acaba tendo como reação uma melhora dos efeitos do álcool no organismo. Uhum. Então, vale comer um pouquinho antes para aqueles que querem tomar uma garrafa inteira de champanhe sozinho? Vale tentar não tomar uma garrafa inteira de champanhe sozinho, mas Ótimo. como a gente sabe que são festas de final de ano, sim, é importante que se coma antes e é extremamente importante que se mantenha alimentado, tá? Hoje nós usamos muito drogas para perda de peso, né? E aí, assim, é larga escala. Hoje a gente tem a semaglutida extremamente difundida, que é uma medicação que é utilizada uma vez por semana e modera o apetite e diminui o esvaziamento gástrico. A gente tem a tirzepatida, que é o princípio do Monjaro, que hoje as pessoas importam e usam aí em larga escala, e essas medicações elas diminuem o esvaziamento gástrico, o que deveria fazer com que as pessoas bebessem menos, Uhum. porque elas têm a sensação de estar mais cheias. Só que as pessoas conseguem burlar tudo na vida, né? É Então, verdade. as pessoas deixam de comer para beber. E aí a gente tem resultados muitas vezes catastróficos, que são atribuídos à droga, né? Ah, eu estou Uhum. tomando o Ozempic, eu estou tomando o Monjaro e agora a minha ressaca está cruel. Que na verdade é a pessoa tomando a mesma quantidade de álcool sem conseguir ter uma comida ou o carboidrato ou a gordura para competir com aquele álcool no organismo dessa pessoa. Fora que é Uhum. uma pessoa que já está um pouco mais fragilizada, porque os outros micronutrientes também não estão sendo ingeridos da maneira que deveria. E aí a Uhum. gente acaba tendo esses resultados que são esperados para a gente enquanto médico e não são esperados pelos pacientes. Agora vamos lá. Tudo bem. Fiz um pratinho, comi bem, jantei, né? Tô indo lá para minha comemoração de Ano Novo. Vou tomar todas, mas vou ficar ligado porque entre uma taça, um copo e outro, eu vou lá tomar um copinho de água, então eu vou comer um salgadinho. Isso ajuda ou atrapalha? Isso é perfeito, isso é o que deve ser feito. A água, durante a ingestão alcoólica, ela atenua muito os efeitos do que a gente chama de ressaca, tá certo? Porque você Uhum. se mantém hidratado, lembra que eu falei que a gente tem uma desidratação da meninge e por Sim. isso a dor de cabeça? Então, se a gente se mantém hidratado, a chance da gente ter essa desidratação da meninge e ter dor de cabeça no dia seguinte, ela é muito menor, né? Se a gente se mantém hidratado, a chance da gente ingerir uma quantidade maior de álcool, ela é muito menor. Eu sempre brinco com os meus pacientes que ninguém consegue tomar 12 latinhas de água, mas as pessoas tomam 12 latinhas de cerveja com uma Cerveja. facilidade absurda. Então, se você revezar essa cerveja com essa água, você não vai conseguir tomar as 12 latinhas. Uhum. A pessoa não bebe, absorve, né? Como o pessoal costuma brincar, né? Exatamente. Agora vamos lá, doutor. Não sou muito de champanhe, meu negócio é uísque e quer saber, eu tô cansado, o Réveillon é no meio da semana, eu tive que trabalhar hoje, vou tomar
um energético antes do meu whiskinho. Ou então, no meio aí entre um whisky, uma cerveja, um espumante, vou tomar uma latinha de energético. Que combinação é essa, doutor? Então, o energético, ele é uma bebida que ele traz uma certa aceleração por conta de coisas que existem dentro dele. As pessoas tomam o energético justamente buscando essa aceleração que o energético pode causar, tá certo? Mas a gente precisa entender que o energético, ele pode ser sim algo nocivo em altas quantidades. E essa combinação do energético com o álcool potencializa a nocividade dos dois. Eu não estou dizendo que essa combinação ela não pode existir, mas eu estou dizendo que a gente precisa pensar com parcimônia nessa combinação. Doutor Gilmar, muitíssimo obrigada por conversar conosco aqui na CBN, já Ah, alertando e prazer. orientando os nossos ouvintes que vão aproveitar aí o Réveillon na quarta-feira que vem. Botar um pouquinho de juízo na cabeça de todo mundo, né? Exatamente. É saber que é muito divertido beber, é muito bom confraternizar, mas não existe almoço grátis, né? O resultado ele sempre chega. E aí a gente precisa entender até onde a gente está disposto a ir com esses resultados. Uma última pergunta: tanto faz se a bebida é fermentada ou destilada, o mal é o mesmo, né? Na verdade, Hum, existem diferenças nas quantidades, né, e concentrações. As bebidas destiladas normalmente são bebidas mais concentradas e que as pessoas tendem a ingerir quantidades menores. As bebidas fermentadas, elas têm uma concentração de álcool menor. Quando a gente pensa na cerveja, ela tem em média 5% de álcool contra 47% de álcool que às vezes a gente encontra num gin. Né? Claro que é muito difícil que uma pessoa tome um gin puro, mas o uísque é muito comum que se tome puro, né? uhum. E aí você acaba ingerindo uma quantidade global menor quando você tende a ingerir os destilados. É sempre uma dica que eu dou no meu consultório aos meus pacientes cara, o meu paciente ele chega e fala, doutor, eu não vou parar de beber, eu não consigo parar de beber, é social, é necessário. Fala, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa troca inteligente. Ao invés de você tomar as 12 latinhas de cerveja que você toma com facilidade, né, passa a tomar um gin com uma água tônica zero, porque aí você dilui o gin a mesma quantidade de cerveja, né? Tende a diluir o gin com a mesma quantidade de cerveja, e você toma muito menos volume. Né? Uhum. Então, essa é a grande diferença do destilado para o fermentado. Muitas vezes você ingere uma quantidade global menor de destilado. Entendi. Bom, para a gente encerrar o conselho desse nutrólogo fabuloso conversando com a gente hoje, dando altas dicas, doutor Gilmar Francisco, o que que o senhor diz para o pessoal? Eu digo para o pessoal, aproveitem o final de ano e a palavra é parcimônia. A palavra é pensem bem se vale a pena os malefícios que vocês vão encontrar pelos benefícios e se efetivamente são benefícios esse excesso de ingestão de álcool. Doutor Gilmar, muito obrigada, viu, por conversar conosco na CBN Vitória, às vésperas do Réveillon, uma passagem de ano maravilhosa. E já fica aqui Ah, o para convite vocês para também. 2025, só conversar conosco de novo. Ah, com certeza. Foi um prazer e será mais um prazer. Obrigada, viu? Até ano que vem, então. Até ano que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Feliz ano novo.